Bem, olá, boa noite. Chamo-me Vanessa, eu sou arqueóloga, já trabalho em Lisboa há cerca de 7 anos e venho-vos dar uma ideia do que é ser arqueóloga em Lisboa. Então, o que é que os arqueólogos fazem? Os arqueólogos estudam os vestígios humanos, as realidades passadas que se encontram sobre os nossos pés. Aqui podemos ver, por exemplo, uma fotografia do Castelo de São Jorge, onde se encontraram o bairro islâmico das pessoas que serviam o governador. Mas aquilo que eu vos quero realmente contar, eu ia-vos falar um pouco sobre as fotografias, mas para vos dar uma ideia daquilo que nós fazemos é, quando é que o arqueólogo entra em campo? O arqueólogo entra em campo quando há um projeto de arquitetura, normalmente em Lisboa, entramos sempre quase em fase de emergência, e quando entramos em campo, desculpem, quando entramos em campo, vamos escavar e normalmente vamos sempre descobrir por camadas as realidades, ou seja, as cidades que existiam por debaixo da nossa cidade, ou seja, desde a cidade de Olicipo, passando pela cidade islâmica de Lisboa e, pronto, as outras que estão ainda por cima. Mas para vos contar uma história, por exemplo, no Aljube, que é o museu ali ao pé da sede de Lisboa, quando nós entramos, estávamos a escavar e estávamos a descobrir todas as realidades que compunham o século XVI, descobrimos que existia um compartimento que estava completamente selado, mas que nós percebíamos que estava oco, que estava ali uma parede oca. Então, o que é que nós decidimos? Bem, o projeto tem de ser aberto, está no projeto, existe este espaço aqui vazio, mas está fechado, e nós não percebíamos. O que fizemos foi, bem, temos aqui uma canalização, e uma canalização bem grande, e dá para passar alguém. Furou-se a canalização, passou-se, e do outro lado o que é que nós vamos descobrir? Vamos descobrir um esqueleto, alguém que tinha lá morrido. E esqueci-me de mencionar que o Aljube foi uma prisão eclesiástica, uma prisão de mulheres, e que por fim foi a prisão da PIDE, onde se faziam as estruturas da PIDE. E nessa antiga prisão, que vamos reportar mais ao século XVI, aquele espaço tinha sido confinado. Já no século XVI, tínhamos lá um morto, sabíamos que eles estavam lá e que tinha vivido lá porque tínhamos o que ele tinha comido, os materiais que ele tinha usado para comer, ou seja, que lhe tinham dado, e tínhamos uma coisa muito interessante, que tínhamos as paredes todas cravadas de pauzinhos dele a contar os dias, e de sóis, e de outros signos, ou seja, nós sabíamos que ele tinha estado fechado. Hoje em dia, não conseguimos perceber como é que ele tinha ido lá parar, porque aquelas paredes já estavam fechadas no século XVI, os materiais que nós temos lá dentro são do século XVI, não sabemos o que é que aquele senhor fez para ter sido completamente isolado e fechado lá dentro. Isso é um dos mistérios e uma das coisas que nos puxa e acho que nos dá adrenalina para continuarmos a ser arqueólogos, porque arqueólogos é trabalhar em obra, não é estar de pincelinho como muita gente pensa. Arqueólogo é ser um trolha especializado, que é aquilo que nós somos. Mas pronto. Antes que me esqueça, trago-vos estas imagens que são, por exemplo, as últimas escavações que estão a decorrer em Lisboa. Esta, por exemplo, é do fundiador romano, de que muito se falou da EDP. O fundiador romano, basicamente, era para os barcos de grande calado romano entrarem e aí depositarem as suas mercadorias, as mercadorias que iam abastecer, em época romana, o mercado de Lisboa. Aqui, por exemplo, não sei se vocês estão a reconhecer, mas é o Lar Camões. E um dos factos interessantes do Lar Camões é que temos o Palácio das Marialvas por debaixo, que foi completamente destruído para se realizar o parque de estacionamento. Infelizmente para nós, mas as escavações dão-nos muitas informações. Aqui temos a Praça da Figueira. A Praça da Figueira, para nós, arqueólogos, posso dizer que é um pequeno atentado, porque foi destruir, por exemplo, o bairro islâmico melhor conservado que temos, das pessoas que fugiram de Santarém, quando o rei Dom Afonso Henriques foi lá pilhar a cidade e foram buscar a proteção do rei de Lisboa. Mas pronto, agora vou-vos falar um bocadinho do Convento do Carmo, que é o sítio onde eu estou agora a escavar. Nós estamos ali debaixo daquele passadiço, e estamos debaixo daquele passadiço porque ali vão passar as canalizações dos gotos. E o que nós estamos a fazer é descobrir as caixas de visita. E quando estamos a escavar, o que descobrimos aqui são estes esqueletos. Este é o esqueleto de uma criança. Aqui sim estamos de pincelinho, porque os ossos são muito, muito frágeis. E
Uma das coisas mais interessantes de estar a escavar aqui é conseguirmos perceber, por exemplo, as doenças. Este cemitério foi feito e está balizado entre o século XV e o século XVII e conseguimos perceber, por exemplo, mortalidades infantis, porque é que eles eram depositados naquele sentido, ou seja, sempre referentes à Igreja. Vou passar um bocado em frente e dizer que isto, por exemplo, é das coisas que vocês não veem, que é a chamada arqueologia de emergência. Quando nós entramos, isto são as nossas sondagens, e, por exemplo, aqui conseguimos identificar a primeira necrópole islâmica de Lisboa, que já nos estava referenciada e que já estamos há anos a tentar procurar, mas que só por acaso agora que se estão a fazer imensos hotéis e hostels é que estamos a encontrar. Isto é o cenário de uma escavação hoje em dia, que são os trabalhadores também a ajudar-nos. Nós estamos muito a acompanhar valas, vem-nos muito também a fazer um acompanhamento de eletricidade e de gás, e entre outras coisas. E os cacos. Normalmente perguntam-nos sempre porque é que nós retiramos os cacos. Estes cacos nós depois de lavar e inventariar, colamos. Ao colar dá-nos uma peça, através dessa peça nós desenhamos e conseguimos saber a morfologia da peça. Ao sabermos a morfologia da peça, percebemos funções. Ao percebermos funções, tentamos perceber porque é que elas eram produzidas, como é que elas eram usadas e porque é que elas eram descartadas. E isso dá-nos as vivências das populações. Outra coisa que eu quero dizer é que nós não escavamos dinossauros, estão-nos sempre a perguntar pelos dinossauros, e nós não gostamos do Indiana Jones porque o Indiana Jones destrói os templos todos. Por isso, muito obrigada. Espero que tenham gostado.